Graças e paz, irmãos. Boa tarde aos irmãos no Brasil. Boa noite aos irmãos aqui na Bélgica. É um prazer estar de volta, cultuando ao Senhor, para juntos meditarmos na palavra do Senhor, apesar de todos os acontecimentos que sobreveio sobre o mundo. Nós continuamos firmes no Senhor. Amém. A vida, ela continua. Amém. Agora são, aqui na Bélgica, 19h26. Nosso horário é 5 horas diferente do Brasil. Hoje é 2 horas da manhã. O relógio adiantou 1 hora. Pai do Senhor, irmã Nilmar, Deus abençoe, seja bem-vinda. Nós temos contemplado um problema mundial, jamais visto neste século, nos séculos Primeira e Segunda Guerra. Quem viveu nesse período viu coisas que estamos vendo em parte hoje. Um horror chamado coronavírus, espalhado o mundo afora, ceifado vidas. E conforme a palavra, o Senhor Jesus, ele já havia declarado em Mateus 24 o que ia anteceder a sua vinda, seria terremotos, rumores de guerra, reino contra reino, fome, pestes. O amor de quase todos se esfriaria por aumentar a iniquidade, e nós vivemos hoje um mundo basicamente conforme aquilo que Jesus declarou há 2000 anos atrás. Então, para nós não é surpresa tais coisas que vêm acontecendo. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo veio a esse mundo para o restaurar. E ele não abre mão daquilo que está planejado pelo Pai, está planejado por ele. Bem, nós estamos alguns minutos para iniciarmos. Irmão, seja bem-vindo, a irmã Elaine. Nós estamos, por esses dias, paz do Senhor, impedidos de estarmos reunidos como igreja, segundo a lei do país. Estão todos debaixo de uma quarentena, Aqui na Bélgica foi estendido até dia 19 de abril, então, por enquanto, estamos esperando o mover de Deus para que as coisas voltem à sua normalidade. Mas, enquanto não, nós vamos cultuando ao Senhor, online, em casa, orando, meditando na palavra, nos preparando para encontrar com o nosso noivo, que virá como um ladrão, e devemos estar com as nossas vestes brancas, limpas, para que nós não sejamos pegos de surpresa naquele dia. Amém, irmãos? Daqui um minutinho nós vamos estar lendo a palavra. Você possa louvar o Senhor neste dia. Amém? Abre o seu coração. Creio que Deus tem uma palavra para os nossos corações. Eu gostaria de orar nesse exato momento. Amém? Gostaria que você orasse aí. Irmã Lília Silva, os irmãos estão entrando. Gostaria que você orasse juntamente comigo, e pedisse ao Senhor pela sua bondade e misericórdia, pelas nações, pelos parentes que têm perdido os seus entes queridos, por uma crise já anunciada economicamente falando em todo o mundo,
mas tenho certeza que o nosso Deus está no controle. Pai, em nome de Jesus, nós damos graças ao Senhor por estar no controle do universo, da nossa terra, de todas as coisas. Nós louvamos o Teu nome porque tudo está seguro em Tuas mãos e nada pode fugir do Teu controle. Senhor, que a Tua igreja esteja centrada em Ti, para que nada do que vem acontecendo gere temor, Senhor, angústia, precipitações, medos, mas que possamos estar conforme a Tua palavra, Senhor, descansados, sem ansiedade, embora nenhum de nós estávamos preparados para tal situação, ao qual fomos pegos de surpresa, mas é o que nós estamos vivendo hoje. Nós sabemos que não é para sempre e isso irá cessar, mas quando cessar, que o Senhor possa, Senhor amado, mover as águas em favor da Tua igreja e em favor do mundo. Rogamos a Ti agora, Senhor, por cada nação. Pedimos ao Senhor que venha pela Tua bondade e misericórdia, Senhor. Reduzir, ó Deus, os dias que têm sido anunciados pelas nações. O Senhor pode fazer isso. Senhor, diminuindo, Senhor, os casos até zerar, Senhor, e todos aqueles que estão infectados mundo afora, que o Senhor possa capacitar o homem, Senhor, para encontrar a vacina que trará cura a essa enfermidade, para que o mundo volte ao normal, embora sabemos que outras coisas sobrevirão ao nosso mundo, porque o Senhor virá para buscar a Tua igreja. Esse é um compromisso do Senhor com a Tua noiva. Ele o Senhor fez com o mundo, que o Senhor retornará a ele, não importando se os homens crerem ou não, o Senhor voltará. Do jeito que o Senhor veio a este mundo, conforme lá em Atos, no capítulo 1, quando os anjos apareceram de brancos, declarando aos discípulos, varões galileus, esse mesmo Jesus ao qual vocês estão vendo subindo sobre as nuvens, esse mesmo Jesus retornará. O Senhor voltará a este mundo. Não importa se o homem crê ou não, mas o que está decretado na Tua palavra. E o Senhor não é homem e nem filho do homem. Não há mentiras na boca do Senhor. O Senhor vela para cumprir com a Tua palavra e tal dia acontecerá. Senhor, fala conosco nessa noite, que Teu Espírito Santo venha mover em nossos corações. Que o Senhor possa nos atrair para mais perto de Ti, Senhor, para que possamos nos relacionar melhor com o Senhor e deixar que Teu Espírito Santo, Senhor, mude, transforme, Senhor, nos molde conforme o Teu propósito para aquele grande dia que o Senhor virá. E enquanto não, possamos testemunhar do Teu Evangelho, das boas novas a este mundo, Senhor, pois o Senhor nos escolheu para sermos sal e luz desse mundo. Oramos a Ti, Senhor, rogando a Tua bondade, a Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Gostaria de compartilhar com você, nessa noite, aqui em Lucas, no capítulo 9, gostaria de falar da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que nos redimiu de todos os nossos pecados, que nos amou, ainda pecadores, morrendo na cruz por nós. Lucas 9, versículo 18, que diz assim a palavra: E aconteceu que, estando ele orando, em particular, estava com ele os discípulos e perguntou-lhes, dizendo: Quem diz a multidão que eu sou? E respondendo eles, disseram: João Batista. Outros, Elias. E outros, que um dos antigos profetas ressuscitou. E disse-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro disse: Tu és o Cristo de Deus. E, admoestando-os, mandou que a ninguém referisse isso.
e dizendo: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Amém, irmãos? Essa é a palavra para os nossos corações nesse dia. Espero que você esteja bem, embora até o momento estamos aguardando, logo retornaremos aos nossos cultos e com certeza grandes coisas o Senhor fará em nosso meio e nos usará nessa terra e onde Ele determinar para que o Evangelho das Boas Novas chegue. Esse Deus ao qual nós servimos, Ele é perfeito em tudo que faz. E Ele é Senhor de todas as coisas. Aqui Jesus perguntando aos seus discípulos que quem diz a multidão, ou quem diz os homens serem o Filho do Homem. E os discípulos, como estava presente e ouviu a indagação de todos, alguns diziam que era João Batista, outros diziam que era Elias, ou um dos profetas que havia ressuscitado. E Jesus os pergunta: e vocês? Quem dizem que eu sou? E Pedro, cheio do Espírito Santo, ou seja, Deus revelou a Pedro, que declarou a Jesus: tu és o Cristo de Deus. Em outras referências, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em toda a história da Bíblia, de Deus com os homens, Deus levantara homens notáveis em toda a história da igreja e desde os primórdios, após Deus criar Adão e Eva, Deus teve homens como Abraão, como Enoque, Elias. Nós temos Moisés, José, Jacó, homens que foram usados tremendamente por Deus. Todos tiveram um propósito da parte de Deus para que eles executassem. Homens fenomenais, como Moisés, a qual Deus usou para que a lei chegasse até o seu povo após o exílio deles do Egito. Após a saída do Egito, Deus dá os 10 mandamentos e as leis por meio de Moisés, um homem que conduziu o povo por 40 anos no deserto, um homem reverenciado em todo o Oriente, reverenciado pelos seus patrícios, pelos árabes, um homem notável em todo o mundo, conhecido em toda a história, mas não era um homem capaz de regenerar a criatura. Não foi um homem capaz de levar o homem a nascer de novo. Ele foi o libertador de Israel, mas não foi aquele que morreu e ressuscitou. Foi um instrumento de Deus para o seu propósito. Homens como José, a qual o Senhor enviou na frente de uma família de 70, para que esse povo não morresse de fome, a qual havia uma fome sobre toda a terra. E Deus enviou José à frente
José cuidou do povo e protegeu o povo, e esse povo se tornou uma grande nação. Mas esse homem, como um homem notável, um varão escolhido por Deus, não havia e não há capacidade, como em nenhum homem há, de mudar a história em todas as gerações e regenerar o homem. Homens notáveis, como em toda a história da igreja, apóstolos da igreja primitiva, profetas, que foram instrumentos de Deus para dar a lei, para profetizar, para instruir, para exortar o povo. Homens que ficaram marcados na história. Jesus queria saber dos discípulos quem os homens diziam que ele era. Jesus esperava mais dos homens da sua época, mas o que ele pôde ouvir, embora era o tempo da sua manifestação, o máximo que ele ouviu que Jesus era um dos profetas. O João Batista, Elias, ou um dos profetas que pudera ter sido ressuscitado. Jesus, ela é a pessoa central, é o personagem central da Bíblia. Ele é a pessoa mais notável de toda a história da humanidade. Não houve e não haverá um ser, um homem tal como Jesus, perfeito em todas as áreas. Não falhou em absolutamente nada. Esse Senhor e Salvador, o Rei, o Messias prometido a Israel e declaradamente aos gentios, ele havia sido exposto pelo profeta Isaías, lá no capítulo 6, no versículo 9, dizendo Isaías: um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Um homem completo, um Deus, homem completo em tudo. Um homem abalizado por Deus. Ele diz em João que ele foi enviado pelo Pai à Terra. Irmãos, para o nosso entendimento parece um absurdo. Esse Jesus, ao qual veio dos céus para a Terra, nasceu de uma virgem, como nós sabemos. Nasceu do ventre de Maria, sem haver contato com o homem. Nasceu puro, sem pecado, sem defeitos algum, para redimir o homem de todo o seu pecado. Não há ninguém na face da terra que não haja pecado. Não há um homem sequer que está livre do pecado. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos nós pecamos. E Deus, no seu grande amor, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você não vai encontrar amor tal como esse em lugar nenhum. Você não vai encontrar amor do seu marido que se compare a esse amor. Compreensão tal como Jesus. Paz como Jesus dá, você não vai encontrar em nenhuma parte,
nesse planeta, nessa terra. Você não vai encontrar um Deus forte como este Deus. Os homens não sabiam o que dizer a respeito de Jesus. Os discípulos contemplaram Jesus na sua manifestação e era o Filho de Deus. Quando os discípulos adiantaram e entraram no barco e atravessaram o mar da Galileia, e depois de 25 a 30 estádios, Jesus veio caminhando sobre as águas. E havia uma grande tempestade. E quando os discípulos viram Jesus caminhando sobre as águas, a Bíblia diz que eles gritaram, temerosos, achando que era um fantasma. Ao ponto de Pedro perguntar a Jesus, és tu mesmo, Senhor? Se és tu, mande que eu vá. E Pedro, saindo do barco, andou em direção a Jesus. Conforme a Bíblia diz que ele olhou para os lados e ele viu a tempestade e começou a afundar. Após Jesus socorrer Pedro, quando ele entrou no barco, houve bonança. O vento e o mar se aquietaram. E os discípulos disseram, tu és o Filho de Deus. Um Deus acima e no controle do tempo, no controle do vento, controle da água, do mar, no controle do universo. Essa é a pura verdade a qual o Evangelho, as Escrituras, declara. Esse homem, o Filho do homem, o Filho de Deus, o Filho do Altíssimo, desceu dos céus e veio à terra habitar com os homens. Nós não veremos uma outra oportunidade e não veremos uma história tal como essa, de alguém deixar o seu trono, a sua glória, se despir da sua glória e vestir a roupa de homem, porque João diz no capítulo 1 que aquele que era desde o princípio, o Verbo, se fez carne e habitou no meio dos homens. Ou seja, Jesus vestiu a nossa capa, a nossa roupa de ser humano. O Verbo, a palavra, se fez homem e veio habitar nessa terra. Que amor é esse? Quem pode te amar mais como esse Deus te ama? Ao ponto de deixar o seu trono, a sua realeza, a sua glória, e vir à terra como homem, a imagem caída, a criatura imperfeita após o pecado de Adão. Jesus veio ao mundo simplesmente por nos amar, por querer que eu e você retornasse à nossa origem com Deus. Nós ministramos na live passada a firmeza de Paulo em Cristo quando ele declara: eu sei em quem eu tenho crido e que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo foi um homem notável, mas ele não era capaz de redimir nenhum homem. Paulo foi usado como instrumento para anunciar as boas novas. Você é o melhor da criação de Deus. Você é a coroa da criação. E Deus planejou o resgate meu e seu, conforme está em Apocalipse 13, no versículo 8.
no triunfo de Cristo sobre o mundo, o qual ele vai governar, diz, e adoraram-na todos aqueles que estão na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Toda a terra terá que adorar esse homem Jesus que virá da mesma forma que foi assunto aos céus. Por mais absurdo que possa parecer para você, Jesus virá. E o homem conhecerá Jesus pessoalmente nesta terra. E nós estamos vivendo momentos que anuncia, que declara que está próximo à vinda do Senhor. E essa palavra, a qual nós temos em nossas mãos, a Bíblia Sagrada, que conta a história de Deus com o homem e o desejo de Deus de se relacionar com o homem, ela tem que habitar em nós como um, para que nós possamos viver toda a verdade de Deus. Esse homem, Jesus, ele se apresentou aos seus, conforme a palavra em João diz, que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Interessante que em João 5,46, Jesus indagando os judeus, ele diz, porque se vocês crescem em Moisés, crerias em mim, porque de mim escreveu ele. Ou seja, Moisés já havia falado da pessoa de Jesus, lá em Deuteronômio 18, no versículo 15, quando ele diz, o Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, dos teus irmãos, como eu, e ele ouvireis. Ou seja, Jesus é o centro das Escrituras. Ele é o motivo, as Escrituras é o motivo de todas as coisas. Jesus é o motivo das Escrituras existir. As Escrituras foram escritas simplesmente para anunciar o plano salvífico de Deus aos homens, a todos os homens. Ele é o centro das Escrituras, ele é o motivo das Escrituras existirem. Ou seja, os judeus já sabiam que esse Messias viria à terra, mas eles foram incapazes de crerem nesse homem. Interessante que os judeus conheciam a terra da Galileia. Nós comentamos de homens notáveis, os reformadores da igreja, homens que perderam as suas vidas para que o evangelho fosse retirado da mão daqueles que escondiam a salvação que era de graça a todo mundo. Homens notáveis que o Senhor usou, mas limitados. Mas Deus enviou um homem ilimitado para cumprir o seu propósito aqui na terra. Os judeus sabiam que da Galiléia não poderia vir nenhuma coisa boa. E justamente o Senhor fez questão de trazer o Messias da Galiléia. O problema não é o lugar que você mora, o problema sou eu e você. O lugar não teve poder de interferir na pessoa de Jesus. E de onde não poderia vir nada de bom, foi de lá que veio o Messias para o mundo, para os seus e para a igreja. Alguém perfeito em todas as áreas. O interessante é que toda a Escritura já anunciava, o Velho Testamento já anunciava o Messias, um homem fenomenal que viria a essa terra. E Daniel fala no capítulo 2, quando o rei Nabucodonosor teve o sonho
da grande estátua, o qual a cabeça representava o governo babilônico, a cabeça de ouro. E nesse sonho ele viu uma pedra cortada sem auxílio de mão, caindo sobre os pés da estátua. E depois que Daniel revela o sonho ao rei, ele expõe ao rei que, mas nesses dias, conforme diz a palavra lá em Daniel 2:44, nesses dias desse rei, o Deus dos reis levantará, o Deus dos reis levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo, destruirá e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Deus estava revelando para Daniel, ao qual repassou para Nabucodonosor, que viria um rei que destruiria os reinos futuros. E o seu reino será estabelecido para sempre. E esse reino jamais passará a outro. Que homem é esse, irmãos? Nós falamos na live passada de Paulo. Falamos de homens notáveis. João Batista declara que ele não era digno nem de desatar as sandálias deste homem que veio exclusivamente por mim e por você. Eu preciso conhecer as Escrituras, mas eu preciso que o meu conhecimento, seja ele pouco ou muito, faça diferença na minha vida. Porque Jesus veio exclusivamente por você e por mim. E ele voltará de novo para cumprir a sua promessa. E nós temos a convicção, pela fé, que tudo que está registrado nas Escrituras pode passar céus e terra, mas as suas palavras não hão de passar. Este Deus, de quando ele é? Desde quando ele existe? Ele existe desde a eternidade. De eternidade a eternidade, ele é. Cristo é o centro da história. E ele está controlando a história e vai resumir a história. E vai restaurar todas as coisas para habitar de novo aqui na terra, cumprindo a promessa dele ao rei Davi. Amados, você que me ouve nessa noite, jamais teremos oportunidade como tal. E nós não podemos deixar a oportunidade de continuarmos servindo a Ele, ouvirmos a servi-lo. Não haverá outra oportunidade. E a oportunidade para o Ocidente vai chegar ao seu final. O tempo da graça vai acabar, o favor imerecido vai chegar ao fim. E nós perderemos a melhor de todas as oportunidades que já podemos ter tido nesta vida. A melhor oportunidade que podemos ter tido não é termos casados, constituído famílias, passado em um concurso, trabalharmos em altos escalões, termos uma formação que nos tornou poderoso. Essa não é a maior oportunidade das nossas vidas. O Senhor nos fez capaz para dominar essa terra e sermos bem-sucedidos nela.
mas é algo que nós perdemos em Adão, que nós deixamos de ter porque alguém decidiu achar que Deus não falava sério ao proibir Adão e Eva de tocarem no fruto, de comer o fruto proibido, de tocar na árvore. Essa é a oportunidade que esse século, que esta geração está tendo. Deus levantou homens notáveis. Nós temos na história de pouco um homem que Deus usou, que morreu com 100 anos, que nasceu em 1918 e morreu em 2018, que foi Billy Graham. Ele viveu para a glória e para o louvor do Senhor. Ele dedicou a sua vida a esse homem, Jesus Cristo, porque ele entendeu a urgência da chamada, simplesmente porque o nosso valor excede o ouro e excede a prata, os rubis. O seu valor excede toda a riqueza do mundo. Você não imagina o valor que você tem. E quantos têm se perdido ao longo do caminho? Quantos têm deixado ser destruído pelo álcool, pelas drogas? Quantos têm permitido que os seus lares, o seu casamento sejam destruídos, acabados? Enquanto este homem, Jesus, veio ao mundo para que tenhamos vida e vida em abundância. É tempo de acertarmos as nossas vidas com esse Deus que nos amou, que é um amor incomparável. A nossa fé não pode estar alicerçada apenas no que Ele pode me dar. A minha fé não pode estar alicerçada em uma vida boa. A minha fé não pode ser circunstancial. Ela tem que ser permanente. Porque o Senhor fala sério na sua palavra. Ele está conosco todos os dias, irmãos, até a consumação do século. Que exemplo melhor? João, o apóstolo do amor, que foi o último dos apóstolos a morrer, que vivia até então uma vida comum, pescador, junto com os seus irmãos, e o Senhor os tirou de uma vida comum, de trabalhadores, de pescadores, para ser pescador de homens. Eles abriram mão do futuro, dos seus planos, dos seus projetos, para atender o maior projeto de todos, que é almas, você. Você é a pessoa mais importante. Você que nos ouve nessa noite, você, igreja aqui na Bélgica, você, meu irmão que me ouve no Brasil, você é a pessoa mais importante que existe neste mundo. E Deus foi capaz de tirar o seu filho do trono. Na verdade, como diz Apocalipse 13, desde o princípio, o cordeiro foi morto. Deus executou o seu plano antes de tudo existir e criou todas as coisas e anunciou o seu filho de geração a geração por meio dos profetas, até que chegasse o tempo de Jesus se manifestar. E ele veio, cumpriu tudo aquilo que estava escrito ao seu respeito. E interessante, irmãos, que como homem,
Jesus para que fosse passado o cálice que estava preparado para ele. Em Hebreus 5, do versículo 7, você pode acompanhar, diz a palavra, né? O qual nos dias da sua dor, Jesus clamou com lágrimas, orações e súplicas ao que poderia livrar da morte. Foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Jesus sabia o preço que estava preparado, o qual ele ia passar. E como homem, ele sentiu as dores no seu próprio corpo. Mas, como filho, ele aprendeu a obediência. Porque você e eu estávamos condenados. Eu e você corríamos o risco, se Jesus não enfrentasse a cruz, de passar toda a eternidade. Eu e você não fomos criados para morrer. Como o Dr. Miles, no seu livro e algumas pregações, você pode conhecê-lo, ele já faleceu há alguns anos, mas ele deixou bem claro, ninguém pode habitar nessa terra sem um corpo. Ninguém pode estar nesse mundo sem um corpo. Por isso que Jesus veio como homem. Ele precisava de um corpo. E tinha que ser de homem para cumprir o propósito do Pai. Quem era esse homem? Isaías declarou no capítulo 6. Maravilhoso, irmãos. Conselheiro, príncipe da paz, Deus forte, Pai da eternidade. Qual o Deus forte que você conhece além desse? Não há outro Deus forte como esse. Essa é as qualidades do Deus que veio a este mundo, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário. E eu preciso valorizar aquilo que eu recebi de graça. Não adianta ter conhecimento se essa verdade não flui em mim. Não adianta eu conhecer toda a Bíblia se essa verdade que eu conheço não flui, não faz parte do meu eu. A partir do momento que eu e você tivemos encontro com Ele, nós nascemos de novo. Fomos gerados de novo, irmãos. Por que gerados de novo? Porque é preciso para estar com Deus na sua eternidade. E para viver o novo de Deus, tem que ser regenerado. Eu não sei qual a mensagem que precisamos ouvir hoje. Eu sei que essa é a mensagem que o Senhor tem colocado no meu coração. Nós estamos diante de parte do cumprimento da palavra do Senhor. Sinais que antecedem a vinda do Senhor. E você precisa crer nisso. Porque tal coisa não acontece do acaso. Não é um fenômeno da natureza. É uma ação de Deus sobre a terra, a qual tem todo o domínio sobre a terra. Ele fez a terra existir para um propósito, para apresentar o seu Filho a mim e a você.
Deus queria que a sua criação conhecesse o seu Criador. Desde Adão, o Senhor fazia questão, na virada do dia, de bater um papo, de conversar, de se relacionar. Imagine a conversa de Deus com Adão. Nós vivenciamos isso hoje. Como é bom, irmãos, conversar com alguém que nos entende em tudo, que nos conforta, que nos alegra, que restaura a nossa casa. Imagine hoje, eu estava pensando hoje, como é tremendo. Quantos lares desajustados, quantos casamentos desajustados, quantos filhos rebeldes que vê pouco seus pais. Casais que mal se podem verem e hoje são obrigados a estarem confinados na mesma casa. E têm oportunidade de melhorar o seu convívio, de restaurar a sua comunhão com a esposa, com o filho. Até nisso, Deus está nos dando oportunidade de nos melhorarmos como seres humanos. E se a palavra de Deus está em mim e você, se há situações como essa, é oportunidade de colocarmos as coisas em ordem. Agora imagine se não há acordo mesmo diante dessa situação, como tem sido terrível estar em família nesse momento de caos. Imagine isso, irmãos. E eu e você temos a oportunidade de repensarmos tudo quanto temos feito. Jesus virá como a peste está em todas as nações. Assim como a peste veio repentinamente, sem ninguém esperar, Jesus virá repentinamente e vai mudar todos os hábitos. Todos os hábitos serão mudados. E será um tempo como nunca houve na terra. Enquanto hoje temos a oportunidade de nos melhorarmos como crentes, de sermos crentes compromissados com o Senhor. Se eu sou compromissado com Deus, eu sou compromissado com o seu reino, eu sou compromissado com tudo. E nós temos oportunidade de nos melhorarmos como pais, como mães, como filhos e como servos desse Deus que é incomparável, que é maravilhoso. Ele é o centro da igreja. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o princípio e o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Olha isso, irmãos. Ele é a cabeça da igreja. E quem é esse cabeça? É um Deus maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Deus forte, Pai da eternidade, completo e perfeito, incorruptível, não muda no seu caráter. E tudo isso para que eu e você tenhamos segurança em todas as áreas. Temos vivido dias difíceis. Talvez muitos de nós o alimento já está escasso, talvez a preocupação em pagar as contas. O que muda, pastor? Não muda nada, porque a palavra continua poderosa como ela sempre foi. E o Senhor diz para a igreja, não andeis ansioso. O próprio Jesus falou isso. E os apóstolos escreveram, Mateus escreveu. Não andeis ansioso por coisa alguma. Por coisa alguma. Essas coisas, irmãos, infelizmente, foram as palavras de Jesus. É hábitos dos gentios, dos ímpios, daqueles que ainda não tiveram encontro com Cristo.
aquele que teve um encontro com Cristo. É inadmissível, os problemas são reais. Mas Deus é mais real e Ele é permanente, o problema é passageiro. Ele é permanente. Quem é Ele? Ele é desde a antiguidade, conforme Isaías 64, no versículo 4, ele é desde a antiguidade. Não se ouviu e nem com os ouvidos ouviu. Nem com os ouvidos se percebeu, irmãos. Nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele espera. Deus está trabalhando por mim e por você. Ele está trabalhando para a igreja. E está agindo no mundo para que o seu propósito seja cumprido. Nenhum homem, nenhum governo, nada poderá impedir o que ele traçou antes da fundação de todas as coisas. O nosso Senhor, nosso Deus, Ele está no controle e permanecerá no controle. O seu governo jamais passará. Ele nos quer com Ele na eternidade. Ele nos quer com Ele no seu governo aqui no milênio. E Ele entregará o reino aos seus santos. É o que nos aguarda, irmãos. Como nós falamos antes, é impossível alguém sem corpo estar nessa terra. Nós estamos envelhecendo. Você que é jovem, você vai envelhecer. Quem é de meia idade vai chegar ao ponto que o seu corpo não irá conseguir suportar pela idade. E será morto e vai ser sepultado. É a realidade de todos os homens, a palavra já decretou isso. Ao homem foi dado viver 70 anos. Se alguém passa disso, é pela sua robustez, 80, alguns chegam a 120 anos. Mas o seu corpo não suportará ao ponto de descer a cova. Mas antes de chegarmos neste ponto, Jesus é o nosso resgate para nos levar para a sua eternidade. Essa é a realidade. O motivo de servirmos ao Senhor é tão somente esse, irmãos. Nós já governamos a terra, Deus já nos deu sabedoria suficiente para prosperarmos aqui. E com Ele isso torna-se mais acessível, mais fácil. Mas o que perdemos, só Ele pode nos devolver, que é vida eterna. Salvação em Cristo Jesus. E o mundo está contemplando aquilo que eu e você sabemos. E os homens estão, entre eles, os líderes. Há acusações, de onde veio esse vírus, nós sabemos. Deus usa os homens para cumprir o seu propósito. Deus usa os homens para que a vontade dele se cumpra. Eu e você temos a oportunidade de permanecer nesse lugar seguro. Amém? Ele te ama como ninguém nunca te amou. Nem os seus pais, nem o seu esposo ou namorado. Ele te ama com amor incondicional. Porque o seu valor excede o ouro e a prata. E Ele quer você para Ele. Há um novo céus e uma nova terra. Há uma cidade ornamentada para a igreja, para mim e para você. Quando deixarmos de existirmos nessa terra e quando Ele vier, Ele nos ressuscitará. Por mais louco que pareça, para alguns é a verdade da palavra. E a verdade da palavra prevalecerá para todo sempre.
eu e você estamos seguros. E o Senhor quer que você se mantenha nesse lugar seguro, que é Jesus Cristo. Ele é a arca para esses dias. Como a arca foi para Noé, para a sua salvação no dia do dilúvio, Jesus é a nossa arca para os dias que virá. Lá em Lucas 21, para encerrarmos, o próprio Jesus declarou, no versículo 28, falando à igreja, quando vires todas essas coisas acontecer, irmãos, é para nos alegrarmos conforme a palavra diz, exultai-vos, porque a vossa redenção está próxima. Essas coisas está anunciando a vinda de Jesus à terra. E essa é a verdade da palavra que vai prevalecer sobre todo o mundo, sobre todas as nações. As nações terão um governo que é do nosso Senhor, cumprindo a sua palavra. Não deixe que a circunstância, que o problema, não deixe que o momento, não deixe que as questões da vida te afaste dessa verdade, mas que prevaleça a verdade do Senhor na sua vida. Deixe o Senhor completar a obra na sua vida. Deixa Ele te preparar para a vinda dEle. Deixa Ele fazer algo novo na sua vida aqui, porque ainda tem tempo de vivermos coisas novas. Há uma história nova, mesmo em meio ao caos. Há um tempo novo após essa crise. E nós iremos vislumbrar isso e vivenciarmos isso. Este homem que veio ao mundo e saiu dele com 33 anos, o homem mais digno foi achado indigno. Não havia lugar para ele nessa terra. Esse é o absurdo dos homens. Esse é o nosso absurdo, irmãos. Alguém perfeito em tudo. Na sua época, não foi achado lugar para ele. Então o condenaram injustamente, o crucificaram, mas conforme a palavra que nós lemos em Lucas 9, no versículo 22, Jesus dizendo aos apóstolos, é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado. Como ele foi rejeitado no passado, infelizmente ele é rejeitado por muitos hoje. Foi rejeitado dos anciãos, dos escribas, e seja morto, Jesus declarando, e seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Isso já se cumpriu. Ele foi rejeitado e foi entregue na mão dos pecadores, crucificado, mas conforme ele declarou, e já estava nas Escrituras, ele ressuscitou ao terceiro dia. E por 40 dias ele foi visto pelos seus discípulos e por uma grande multidão. E diante dos olhos dos discípulos, ele foi levado aos céus. Isso não é conto de fada. Isso não é historinha para menino dormir. Essa é a verdade da palavra. Mas os anjos apareceram e exortaram os discípulos, varões Galileu. Esse Jesus que foi elevado aos céus, esse mesmo Jesus voltará, homem, irmãos, com um corpo glorificado, um corpo imortal, o qual ele dará para a igreja quando ele vier buscar a sua igreja. Assim como ele é, nós seremos. Não existe promessa melhor. Nada aqui na terra que você possa alcançar supera aquilo que o Senhor tem para a sua eternidade, para a sua vida futura com Ele na glória. Nada se compara. O que você alcançou até hoje não se compara. Não permita. Quantas pessoas, infelizmente, morreram, estão morrendo hoje. Não é o desejo de ninguém. A gente entende
e sofre, né, com as perdas daqueles que estão perdendo seus entes queridos. Mas, infelizmente, muitos morreram rejeitando Jesus Cristo. Como ele virá? A palavra de Deus diz que, em Mateus 24, depois que o evangelho do reino for pregado em todas as nações, então virá o fim. Por quê? Ele só virá depois que esse evangelho for pregado em todas as nações, porque não haverá desculpa. Todo homem na face da terra terá ouvido falar do plano da salvação, da boa notícia, as boas novas, que esse homem maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Deus forte, Pai da eternidade, esteve à terra há 2000 anos e tem alcançado todas as nações e tem levantado um povo ao qual está o servindo em todas as partes e anunciando as boas novas. Não deixe que essa oportunidade passe de você. Você será melhor do que você é hoje. Você não perderá um braço, uma perna. A sua vida continuará melhor do que está hoje. Incomparavelmente melhor do que você está hoje quando você deixar Jesus entrar no seu coração. Amém? Que o Senhor te fortaleça nesta hora, que Ele visite o seu coração. Eu quero orar com você. Amém? Que os dias que ainda nós temos, que não seja de desespero, de angústia, mas seja de gozo, de paz, porque você tem um Deus que é imortal e um Deus que não muda a sua posição de ser. Um ser imutável e é incomparável. Pai, em nome de Jesus, a tua igreja que o Senhor comprou com teu sangue, que me ouve, está orando juntamente comigo nesta hora, e aqueles que virão ouvir, Senhor, esta palavra, que possa ser alcançado, ó Deus, através dessa oração, e que o Senhor entre com providência, com salvação, com socorro, com a tua bondade, Senhor. Traz paz aonde há guerra. Traz, ó Deus, ajuste onde há desajustes. Aonde está havendo a discórdia, venha haver, Senhor, restauração e venha haver paz. O homem, Senhor, ou a mulher que tem, nesse exato momento, pensado em sair de casa, que o Senhor mude, Senhor, o seu coração e que ele volte atrás na sua atitude e dê uma oportunidade para ele e para sua família. Filhos, ó Deus, que estão nas drogas ou no álcool por uma armadilha ou outra, Senhor, por ter ouvido o amigo, que ele possa dar ouvido à tua voz, Senhor, e dar uma oportunidade para o Senhor o trazer de volta para uma vida nova, em nome de Jesus. Senhor, socorre as nações nesta hora. O Senhor pode fazer cessar pela tua bondade e misericórdia, por amor de ti mesmo, Senhor, o vírus que tem atingido todos, indiferentemente de classe, de cor ou raça, Senhor, ou nível social, todos se encontram no mesmo estado. E somos capazes de ver que quem somos nós? Quem somos nós? Que aquele que ouvir, medite, Senhor, pois nada somos sem o Senhor. E o nosso tempo aqui é traçado de acordo com a tua palavra. Não nos deixe partir desse mundo sem termos um encontro com o Senhor. Eu oro, Senhor, abençoando aqueles que me ouvem, a tua igreja, em nome de Jesus. Alegra, fortalece e renova os teus filhos. Visita, Senhor, todas as nações com a tua bondade. Em nome de Jesus. Senhor, traz gozo, Senhor, e paz em meio ao caos e às perdas. Que o Senhor console os corações daqueles que têm perdido seus entes queridos.
Senhor, que haja restauração daqueles que foram contaminados em nome de Jesus. Traz ele a vida, Senhor. Traz essas pessoas à vida. Que os resultados de amanhã, Senhor, dos mortos, venham começar a diminuir em nome de Jesus. Que haja restauração pelo poder que há em nome de Jesus. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe. Fique na paz.